Estamos mais uma vez aqui para uma boa aula para você, quinto ano. Acompanhar o PET 2, semana 2. Ok? Vamos lá. Nós temos falado muito sobre esse tema. Eu sei que vocês devem estar ouvindo outras séries, outros anos escolares, também estudando e conversando e aprendendo sobre esse tema. Mas ele é fundamental. A nossa sociedade hoje está povoada desse gênero que nós estamos vendo e falando dele várias vezes. Por isso, dentro da nossa linguagem, dentro do nosso nível de compreensão, eles vão ser muito falados, porque eles estão muito presentes em todos os lugares. Por nossa leitura hoje de mundo, ela é muito feita através dos gêneros jornalísticos. Na última aula eu falei deles e falei para vocês e prometi que eu ia falar de um específico. Um que determina muita coisa na nossa vida, que é notícia. Muito bem, para a gente aprender a ler notícia, ouvir notícia, nós vamos então aos poucos tornando o leitor apropriando de algumas habilidades. Porque a nossa função hoje é ser um bom leitor. Sendo um bom leitor, compreendendo os textos que a gente depara com eles na sociedade, nós podemos tomar decisões, podemos tomar posturas, podemos fazer escolhas melhores. Por isso, nós vamos nos habilitar com ler e assistir e compreender com autonomia. No caso de hoje, notícias. Mas lendo notícias, você pode tornar capaz de reportagens, vídeos em blogs argumentativos, dentre outros gêneros jornalísticos, de acordo com as convenções do gênero. Por que nós falamos convenções do gênero? Porque, embora os gêneros jornalísticos tenham um monte de textos, muitos textos no jornal, na plataforma também digital, que tem muitas notícias, muitas informações, eles são variados e cada um exige de nós uma forma de compreender. Então, nós precisamos de aprender que convenção, que tipo que ele é, para que a gente possa fazer escolha dessas leituras. E também a situação comunicativa desses textos, aonde, por que eles estão naquele lugar, por que estão no caderno de ciências, por que estão no caderno de economia, por que nós estamos lendo na web, por que nós estamos lendo no lugar de cultura, por que nesse texto alguém fala, o outro só apresenta. Tudo isso são situações comunicativas que é lendo que vamos transformando um leitor capaz de entender esses tipos de leitura. No caso da notícia, que hoje nós vamos conversar, é muito bom, é muito importante que nós saibamos que, se esse é um texto que está integrado no grupo todo dos gêneros jornalísticos, ela faz como todo texto jornalístico também faz, ela passa uma informação. Mas aonde que se distingue a notícia de outros textos do campo jornalístico? É que a notícia era uma unidade completa, a informação dela é completa. Não tem necessidade de recorrer aos outros textos para poder a gente compreender uma notícia que está sendo lida. Ela tem todos os elementos, todos os dados, informações necessárias, o dia, a hora, o tempo, o lugar, para que o leitor possa entender o que a notícia está passando. E não depende de ler jornal do dia anterior para saber, mas peraí, como que falou ontem sobre isso, está falando agora, como? Não precisa, você vai estar sempre recorrendo na própria notícia às informações necessárias. Muito bem. Tem uma organização da notícia que é uma característica que alguns jornais, alguns jornalistas, alguns editores optam por ela, porque ela é bem didática e ela atrai muito leitor, que chama-se a pirâmide invertida. Por quê? Porque quando nós ouvimos algum caso, por exemplo, ele não é pirâmide invertida. Ele começa bem devagar, com poucos dados, as informações vão crescendo, a trama vai crescendo, até que o texto fique bem largo, bem recheado. A notícia não tem essa intenção. Nós sabemos
que o suporte jornal, por exemplo, ele tem vários lugares para você escolher as seções, o que você quer ler. Então, ele tem uma estratégia para você poder se prender a alguma escolha. E nós chamamos isso de pirâmide invertida, aonde que um título da notícia, exclusivamente da notícia que estamos falando hoje, já sintetiza o tema. A partir do título, você sabe uma série de coisas da própria notícia, a partir do título. E ele atrai a atenção do leitor. O leitor vai querer ler mais ou não, a partir do título. Ele também tem uma introdução, que é algum texto menor embaixo, uma linha fina, que ele também traz informação principal da notícia, sem fazer o resumo dela. Mas ele traz algo tão principal que nós temos duas posturas como leitor. Ou sentimos contemplados com a notícia, ou desejamos partir para o desenvolvimento, que são os detalhes que não aparecem nem no título e nem na introdução, com todas as informações. Muito bem. Então, para teorizar, para a gente entender bem, a notícia é um gênero textual que tem como objetivo informar fatos do dia a dia, relevantes para a sociedade, são importantes para nós, trazem mudanças no nosso comportamento, trazem impacto, certo? Pode-se dizer, então, que a notícia tem uma função social de relatar, de escrever de forma breve, objetiva, os fatos são reais e verdadeiros e não fogem do corriqueiro, do cotidiano. São coisas que nós queremos saber diariamente mesmo, para ampliar as informações. A notícia é escrita na terceira pessoa. Isso é fundamental, porque isso delimita quem escreve. Quem escreve não vai interferir na notícia. Ele então vai escrever falando disse, dizem, aconteceu, passou. Ele nunca vai falar assim, eu vi, eu percebi, nunca. Ele nunca vai ter um eu. Ele vai sempre referir-se ao outro. Ele é um observador, ele olha os fatos, ele fica sabendo dos fatos e descreve esses fatos. Ele não pode usar pronomes possessivos, como minha cidade. Vamos, por exemplo, uma notícia de um time de futebol. O Atlético está conseguindo sair de uma fase ruim para terminar o campeonato. Ponto. Agora, se ele fala assim, o Galo, o meu grande time, está saindo. Ele não pode fazer o Galo, meu time, não pode passar paixões com os pronomes possessivos. Ele não pode se posicionar na notícia como aquilo fosse dele também. Ele tem que ficar como observador. O texto da notícia tem que ser curto, como eu já falei que ele é objetivo. Ele apresenta só os dados, nada além, ainda que o jornalista, que o redator, que o editor saibam mais alguma coisa, nada pode ser colocado na notícia sobre esses olhares. Quando o jornalista não consegue afirmar alguma coisa e ele percebe que tem algo, mas ele não pode afirmar, ele remete a são algumas coisas que ajudam ele a se garantir. Ele se garante com algumas expressões, como parece que, ou por exemplo, parece que desta vez a torcida está mais confiante. Então, assim, ele não pode falar assim, estamos confiantes, nossa torcida está confiante. Parece que, né? Está descartado que, são posições que ele coloca, mas que ele se distancia dos fatos, para ele não se comprometer, tá? Quem lê, que apresente os dados ou busque os dados. Então, quando o redator menciona, ele usa a fonte, então, desse discurso direto. No discurso direto, os estudos mostram, o fato mostra, o acidente aconteceu,
nunca tem nada que ele possa intervir. O estilo da notícia, então, é formal e ela se envolve em algumas perguntas. Nós já tivemos aqui, nas nossas aulas, muitas informações sobre esse universo da notícia, que ele se organiza nestas perguntas. O que? O que aconteceu? Quem? Quais são os envolvidos no fato? Como? Como ocorreu? Como as coisas aconteceram? Quando? Em que data? Quando? Ontem, à noite, de madrugada? Por quê? Por que essa notícia está vinculada? E para quê? Para quem ela atende? Então, são perguntas que elas organizam o texto para o leitor, certo? A notícia, então, tem como suporte o jornal, como eu disse, ela basicamente, oficialmente nasce no jornal impresso, nasce no jornal papel, né? E ela hoje já está no jornal digital, né? Já até bastante tempo nós temos o jornal digital. E o texto jornalístico tem que cumprir alguns requisitos de apresentação, que são fundamentais, para que a notícia também seja robusta, ela convença, ela realmente cumpra o papel dela. Tem alguns detalhes que não podem ser descartados. Ela precisa de ter uma tipografia perfeita. Qual o tamanho da letra? Letra grande, letra pequena, são as fontes, né? Como que vai digitar? Como que vai digitar o título, a linha fina? Qual a letra que vai ser usada no texto, né? No desenvolvimento? Ela precisa de ter fotografias cuidadosas, fotografias organizadas, porque a fotografia ela tem que completar a informação da notícia. Ela não pode ser deslocada, desfocada. Não pode colocar qualquer foto do fato que não complete a notícia, né? E precisa de ter também uma inclusão de algumas coisas ilustrativas, por exemplo, o gráfico, dependendo da notícia, um gráfico ajuda. Nós estamos vivendo muito nesse momento, por exemplo. Nós hoje temos todos os dias dados, informações sobre o desenvolvimento da Covid, né? O vírus, o coronavírus. Então, o que a notícia passa para nós? O gráfico apresentado na televisão, ele deixa que a notícia fique enfadonha ou repetitiva, porque o gráfico complementa mudanças das informações anteriores. Então, o gráfico é fundamental. A ilustração, os recursos gráficos tornam a notícia cada dia inovadora, com mais informações possíveis, né? Então, a gente percebe isso e o jornal também usa esses recursos. Bom, aqui nós temos uma imagem de uma ilustração, uma página do jornal. A página é a seção Ciências, e ela trouxe com muito cuidado muitos detalhes, muitos recursos desses que eu estou falando, para nos colocar a par de algo que já ocorreu, inclusive, há algum tempo. Mas veja bem, nós já falamos nas outras aulas sobre o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Tanto conversamos para trabalharmos com os tempos verbais, como também eu usei o exemplo para a gente trabalhar o texto notícia diferenciado de outros. Hoje, com mais detalhe, vejam esta imagem. Quem não viu, não ficou sabendo que aconteceu o incêndio há um ano atrás, ele não vai precisar de recorrer a outras informações anteriores. Por aqui ele fica, mas aconteceu o incêndio? O incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio completa um ano. Quais foram os detalhes utilizados para situar o leitor? Aqui nós encontramos detalhadamente ilustrações com legendas, situando e atualizando o leitor de
todos os passos da ocorrência do incêndio. Aqui nós temos o museu como ele era antes do incêndio. Nós temos então aqui apontados detalhes de por como que esse incêndio ocorreu. Nós temos então passos do processo do incêndio até que ele destruísse tudo que estava no andar onde ele foi queimado. Como ele está dizendo aqui, informando também, no subtítulo da notícia, entenda como ocorreu a tragédia, como o palácio está hoje e o que tem sido feito para recuperá-lo. Para que isso fique claro, foi também desenhado, trouxeram o desenho do processo dessas transformações que estão ocorrendo para o leitor de hoje que não soube ou não teve detalhes das informações na época, acompanhe como que o museu está sendo recuperado até agora. Então, esses recursos que foram utilizados aqui foram fundamentais para situar o leitor, para ele saber das informações que por hora ele não soube na época ou soube só por alto. Ou que ele queira interessar em saber, e aí, depois daquele incêndio, o que aconteceu? Como que as coisas andam? O jornal traz à baila, então traz para a sociedade uma satisfação do que está ocorrendo, de uma notícia que ele deu há um ano antes. Muito bem. Outra ilustração que eu trago para vocês é a notícia da web. Vejam bem, na web você vai ter sempre um vídeo e um áudio. Esse vídeo e esse áudio, ele também não vai fugir da notícia escrita dentro da web. Quando a jornalista, quando a apresentadora falar a notícia, ela vai falar tal qual o texto está aqui. Então, esse título também, ele traz a informação que ela vai falar e também todo o texto que ela vai falar. A diferença da notícia da web, apesar de que alguns jornais, como a Folha de São Paulo, quando termina a impressão, eles colocam a hora, isso é muito novo, mas na web, a hora e o dia são fundamentais. Eu sei que essa notícia foi no dia 2/9/2020, às 19 horas, mas está lá. Está lá hospedado no site, você pode recuperar a hora que você quiser. Mas a data da estreia está lá e tudo ocorre se você acionar. Como ela está na web, o próprio site, a plataforma, coloca opções para que você possa escolher, você possa opinar sobre como que você achou da revista, o que você achou da notícia, aliás. Se você achou bom, se você não achou, se você vai fazer comentário. Então, isso é muito interessante que o jeito da notícia vem. Mas ela preserva aquilo da origem da notícia. Título, introdução e texto. Isso é fundamental. Bom, agora vamos ver aqui para a gente ir finalizando. Por enquanto, que nós depois vamos ver outras coisas, nós estamos vendo aqui agora a notícia integral de que nós podemos nos orientar como que a notícia apresenta no jornal. Nós temos o título, Projeto Museu Nacional vive prevê reinauguração parcial em 2021. Nós temos a introdução. Aqui eu já estou satisfeita. Poxa, o museu vai ser reinaugurado. O museu pegou fogo, vai ser reinaugurado em 2021. E daí, como? Segundo a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a expectativa é que seja entregue até 2026. Um museu completamente reconstituído e com novas exposições. A notícia vem, o autor o jornalista vai fazer a notícia sem a intervenção dele. O projeto Museu Nacional divulgou esta quinta-feira o balanço do museu,
Quando ele remete à fala de alguém, ele vai colocar: a perspectiva é que em 2021 abramos novo espaço em que em 2022, reinauguremos pelo menos uma parte do nosso palácio no ano bicentenário da independência. Ele coloca entre aspas e coloca: diz a reitora da universidade. Assim que ele coloca a notícia, ele também continua remetendo às pessoas que vão falar na notícia. O diretor do museu comemora, coloca aspas, fecha aspas, porque é o diretor que falou, ele não interfere, não é? Mais informações que ele coloca da fala dele, do que ele descobriu, certo? E, no final, ele coloca outra fala de alguém que está participando do projeto e aqui a fala do próprio jornalista, finaliza. Muito bem. Vocês, então, agora fiquem com a aula de hoje, que vocês aprenderam sobre a notícia, certo? Nós temos muitas informações para a gente tirar depois sobre a notícia. Oh, acabou? Muito bem. Tudo que nós aprendemos está aqui: linguagem formal, as perguntas, quem é, por quê. Nós vimos sobre as imagens que precisam estar contornando a notícia, né, as informações, a tipografia, desenhos. E podem contar comigo que na próxima aula vamos estudar os contos populares, dando uma encerradinha por enquanto nos textos jornalísticos. Espero você. Até lá!